Saúde e paz a todos vocês. Que bom estarmos aqui nessa manhã tão gostosa, esse primeiro dia da semana, esse domingo de ressurreição, para adorarmos o nosso Senhor, celebrarmos ao nosso Rei e iniciarmos uma semana lembrando quem é o nosso Senhor, quem é o nosso Salvador, qual é a razão da nossa vida. Por isso que nós aqui cantamos e celebramos. E o nosso culto, esse culto que nós organizamos, que nós realizamos, é um culto cerimonial, ele é um culto onde nós apresentamos a nossa adoração através do cântico, a nossa adoração através das contribuições, a nossa adoração através do serviço que é prestado aqui, nossos irmãos que doam seus talentos. E esse é um momento especial, mas o culto continua, é o culto que nós fazemos na vida. Então vamos para uma semana agora, uma semana de enfrentamento com a vida, de lidar com as aflições, de lidar conosco mesmo, uma semana de bênção, de paz. E nesse tempo a gente vai se enchendo com a palavra de Deus, se fortalecendo nela e recebendo vida dessa palavra, a vida desse Deus. Então, vamos para a semana cultuando ao Deus da nossa salvação. E agora nós vamos ter esse tempo para pensar um pouquinho no tema que nós estamos conversando esse mês, e hoje nós encerramos essa série de pregações que a gente começou falando sobre o tema Pandemia e Você. E nesse mês de julho, nós falamos na pandemia e você, que é esse período que nós estamos refletindo sobre o que essa aflição da vida tem trazido a nós temos falado sobre, feito uma comparação entre o Deus das Escrituras, que é o Deus que ama, e o Deus da modernidade, e o Deus do nosso século, o Deus da nossa era. E a ideia de Deus da nossa era é a mentalidade da nossa era, é a consciência da nossa era. Então a gente tem feito um contraponto. O que basicamente... Obrigado, eu. O que basicamente... Valeu. O que basicamente a modernidade, a partir do iluminismo, ou a ideia de razão, de ciência, de modernidade, para alguns nós já estamos na pós-modernidade, dependendo da abordagem que é feita. Enfim, essa consciência moderna, essa mentalidade moderna, crença moderna, eu tenho feito então um contraponto entre o Deus das Escrituras e esse Deus, que não é uma entidade, é uma consciência, é um pensamento, é um jeito de viver, é um jeito de crer, é um estilo de vida. Então nós temos falado sobre Deus e essa outra consciência que nós estamos chamando de divindade da humanidade hoje. Enfim, então falamos primeiro sobre o Deus que ama, salva, levando à reflexão que o Deus que não ama não salva. E o Deus da consciência moderna, esse Deus da atualidade, ele não tem salvado os homens. Ao contrário, ele tem levado os homens à perdição. O Deus que ama, cuida. E falamos então desse Deus pessoal, desse Deus que anda com quem ele chama, esse Deus que é amoroso, é um pai amoroso, que cuida mesmo, cuida de detalhes da nossa vida, em contraposição a esse Deus da modernidade, essa consciência coletiva que não cuida, antes abandona os seus seguidores às intempéries da vida, os abandona e as pessoas se sentem como uma folha solta ao vento, sem saber direito a direção das suas vidas. Semana passada falamos sobre o Deus que ama prover fé. Por quê? Nas Escrituras, o Deus da Bíblia só é acessível pela fé.
mas a própria Escritura nos ensina que o homem se desconectou de Deus, aliás, por isso que ele constrói a sua divindade, o seu Deus, e esse Deus pode ter vários nomes, mas é uma consciência. Ele então constrói o seu próprio Deus e crê nesse Deus através das suas crenças, produz crença própria, produz ritos próprios. Mas o Deus das Escrituras diz que o homem que se desconectou com ele não pode mais voltar a ele. Portanto, esse homem não tem fé. E para que esse homem volte a se conectar com Deus, ele precisa de fé. E o próprio Deus lhe dá fé. A contraposição que eu quis fazer é que essa consciência coletiva, essa divindade que rege a humanidade, ela exige do homem culto, mas não lhe dá fé para isso. Tanto que o homem segue às cegas, cada um com a sua própria fé, e se cada um tem a sua própria fé, ninguém tem fé nenhuma. E hoje eu quero concluir essa reflexão falando sobre o Deus que ama, liberta. O Deus que ama, liberta. E aqui eu quero pensei nesse tema a partir da conversa de Jesus de Nazaré lá no Evangelho de João, no capítulo 18. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 18, Jesus já está indo ao matadouro, cumprindo, portanto, em si mesmo a profecia de Isaías e dos demais profetas. Ele está indo ao matadouro para finalmente ser um cordeiro que irá substituir os cordeiros que anualmente eram mortos para cobrir o pecado daqueles que criam em Deus. Jesus agora está indo à cruz como um cordeiro para ser também sacrificado. Mas agora, de uma vez para sempre, será feito o sacrifício dele. E o seu sangue irá expiar, irá tirar o pecado daqueles que nele crê. Por isso, a palavra nos ensina que todo aquele que nele crê não será enganado. Todo aquele que nele crê será salvo. Então, agora o Senhor Jesus está indo para a cruz e ele está nas mãos de um dos seus algozes, né? Que é Pilatos, representando o Império Romano. E então, a conversa no versículo 37, João 18, 37, diz assim: Então você é rei? Disse Pilatos. Jesus respondeu: Tu dizes que sou rei. De fato, por esta razão nasci. E para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos que são da verdade me ouvem. Versículo 38 diz assim: Que é a verdade? Perguntou Pilatos. Ele disse isso, saiu novamente para onde estavam os judeus e disse: Não acho nele motivo algum de acusação. Olha que interessante. Quem está conversando com Pilatos é Jesus, o pobretão de Nazaré, o filho de José e de Maria, filho de carpinteiro, era um Zé Ninguém, nasceu em Nazaré. Nazaré era a favela, era onde se reuniam os pobres da época. E de lá vem um cidadão dizendo que é filho de Deus. E na cultura greco-romana havia uma discussão efervescente, e é da Grécia que surgem os grandes pensadores, os grandes filósofos, e embora Roma havia dominado a Grécia, a cultura grega dominou Roma, e permaneceu essa cultura da filosofia, da discussão da vida. E, finalmente, o conceito de o que é verdade? O que é liberdade? Porque a ideia da verdade é que quando alguém finalmente chega à verdade, esse alguém está livre, porque encontrou o que todo mundo busca. Todo mundo pergunta: onde está a verdade? E o que é a verdade?
A verdade é a resposta a perguntas que nós fazemos desde sempre, como: quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? Qual o sentido da vida? Qual o sentido de tudo isso? Por que que eu vivo? Por que que eu sofro? O que vem após a morte? Há alguma coisa além desse corpo, dessa matéria que eu vejo? A resposta a essas perguntas da vida que trazem as aflições internas ao homem, a resposta a essas perguntas é chamada de verdade. A resposta cabal, a resposta que sossega o coração, a resposta que traz segurança, que tira essa angústia da vida. Dá-se o nome a essa resposta de verdade. Mas já nos dias de Jesus, portanto, nos dias de Pilatos, quando se falava de verdade, logo se surgia a questão: e o que é verdade? Do que você está falando? Quem sabe o que é verdade? Isso, irmãos, naqueles dias. Então, veja que quando Jesus está conversando com Pilatos, ele diz assim, no versículo 37, todos os que são da verdade me ouvem. Olha que interessante. Ele está falando, teoricamente, ele está falando com um cara que pode libertar ele. Ele está preso. Os judeus, por questões religiosas e exclusivamente religiosas, não outra, nenhuma outra, eles prenderam Jesus e o levaram a Pilatos, que era a autoridade naquele lugar para julgar casos. Pilatos poderia libertar Jesus, e Jesus conversa com ele como um cidadão, como se ele fosse um cidadão comum. E ele diz: olha, todos os que são da verdade me ouvem. Pergunta imediata de Pilatos a ele: e o que é a verdade? Ou seja, Jesus acaba de dizer para ele que quem é da verdade ouve as palavras de Jesus. A pergunta imediata de Pilatos é: e o que é a verdade? Parece uma coisa simples, mas isso me chamou muita atenção e me chama a atenção ainda hoje. Por quê? Porque como é interessante que o homem que busca tanto a verdade, em um determinado dia pode estar exatamente diante dela e perguntar para ela o que é a verdade. Isso só mostra quão cego, quão perdido, quão desorientado está o homem. E nesse sentido, Pilatos representa a humanidade, o ser humano, que mesmo quando Deus se faz carne e vem habitar entre nós, e esse Jesus de Nazaré, ele é mais do que um Jesus histórico, ele é mais do que o homem que encarna uma verdade. Ele é o cumprimento das profecias de alguns milhares de anos, profecias que vêm sendo anunciada, apontando para alguém que virá, para um Messias que virá para trazer uma redenção. E uma série de coisas acontece. Os profetas que apontaram para esse Messias, muitos deles não se conheceram, entretanto, muitos deles profetizaram da mesma maneira. Que inspiração era essa? Da onde veio essa inspiração que moveu esses homens a falar de alguém que eles nunca viram, que nunca veriam, mas e com homens que também não os conheceram, entretanto, profetizaram na mesma direção? Que inspiração é essa? De onde vem essa inspiração que moveu pessoas sábias como reis e também homens simples como agricultores, criadores de animais? Na história das Escrituras, há um testemunho histórico, há um testemunho de fatos que vão se ligando e vai apontando para alguém que virá. E toda a história depois, ao olhar para os profetas, depois olhando para as suas profecias, toda a história vai compondo as falas dos profetas e dá para se perceber historicamente. Isso está registrado na história, que o que eles falaram se cumpriu, que o que eles... algum pode achar que é delírio,
mas no delírio deles, eles falaram coisas que aconteceram. Falaram de reinos que se levantariam, que reinos que cairiam. Falaram de tempos que haveria sobre a humanidade. Falaram de processos que os povos passariam, inclusive o povo hebreu. Falaram finalmente desse Messias que chegaria. Bom, com toda essa historicidade registrada e que é testemunha por si só de que o que foi falado é verdade, ainda assim, quando Pilatos se encontra diante de Jesus, ele pergunta: e o que é a verdade? E aí, eu quero ler com você, ainda no Evangelho de João, lá no capítulo 8, uma conversa que Jesus tem com as pessoas que estão ao seu redor, religiosos, profissionais da religião, mestres da religião e outros não religiosos, pessoas simples e ignorantes. Mas antes, eu queria introduzir com você 3 períodos recentes da nossa história. 3 períodos, um mais longo e um mais recente da nossa história. O primeiro período é o período que nós chamamos de Idade das Trevas, que vai mais ou menos do século V, 473, até 1570 e alguma coisa. Enfim, é do século V até o século XV. Esse período, portanto, 1000 anos, nós estamos falando de 1000 anos, do século V até o século XV. Esse período ele é conhecido como Idade das Trevas, ou Idade Média. E ele é conhecido como Idade das Trevas justamente pelo período que lhe sucede, que é o Iluminismo, nós vamos falar já disso. Mas no período da Idade Média, ou período das Trevas, o conceito de verdade também se estabelecia. E pensava-se que verdade, e nesse período, portanto, de 1000 anos, né, é um período onde quem governa o mundo, quem tem o poder sobre o mundo é a igreja. E quando eu falo de igreja, estamos falando da igreja romana, que hoje a conhecemos como romana, mas era a igreja que tinha na época, aqui no Ocidente. Então, é essa instituição que tem o poder. Ela lê os céus e lê a terra. Ela fala das coisas de Deus e fala da política dos homens. Ela fala do governo de Deus e fala do governo da terra. Ela fala o que Deus quer e fala como os homens têm que viver. E nesse período, a igreja usurpou para si a sabedoria e o conhecimento de todas as coisas. Para vocês terem ideia, a igreja dizia como que o homem tinha que andar na sociedade, o que o homem deveria vestir, mas também falava da ciência, falava de astronomia, dentro da sua limitação, dentro do conhecimento da época, mas a igreja, ela se sentia, ela envolvia todos os conhecimentos. Não se tinha o conceito que se tem hoje de ciência, mas ela englobava todos os conhecimentos possíveis da época. Essa igreja, ela tem em suas mãos as escrituras. Embora ela não examine as escrituras, embora ela não lê as escrituras, embora ela não ensine as escrituras, tudo que ela fala é como se tivesse por fonte e origem as escrituras. Então, os leigos, as pessoas que ouvem a igreja, têm na voz dos seus líderes a voz de Deus. Os reis têm autoridade para governar por causa da mão da igreja. As pessoas têm a ideia de que vai para o céu ou o inferno se a igreja diz. Se você vai para o céu, ou se a igreja diz que você vai para o inferno. A igreja que dizia como que as pessoas tinham que viver, o que elas tinham que comer, como que tinha que governar, ela tinha o governo. A igreja, ela usurpando da autoridade da palavra de Deus, da verdade das escrituras, a verdade histórica, a verdade que está no livro sagrado, abandonando esse livro, ela estabeleceu para si, através do colégio eclesiástico, do colégio de padres da igreja, ela estabeleceu um conceito de autoridade. Então, a tradição, mas o colégio episcopal da igreja usurpou para si a autoridade que é exclusiva das escrituras, a tal ponto de começar a escrever textos e colocar os textos que eles escreviam na mesma autoridade das escrituras sagradas. Bom, esse tempo, conhecido como Idade das Trevas, finalmente bateu numa parede, na parede do questionamento,
na parede da reflexão da vida, na parede do sofrimento. Ela bateu num tempo chamado Iluminismo, que é o tempo onde os homens começaram a questionar tudo, a partir de Descartes, John Locke, enfim, tem uma série de pensadores na época que começaram a levantar questões sobre a vida. Um pouquinho antes ainda, os reformadores começaram a questionar esse monopólio de poder da igreja. Isso afetou a sociedade, afetou a economia, afetou a política. Os reis absolutistas que dominavam o mundo com apoio da igreja, massacravam os homens, exploravam os pobres e escravizavam as pessoas, começaram a ficar preocupados, porque alguém começou a questionar o que os padres da igreja ensinavam como verdade absoluta. Claro que o que eles ensinavam não era o que as escrituras ensinam, porque eles também se afastaram das escrituras. Por isso houve opressão, por isso houve miséria, pobreza, doença, desgraça. Porque onde há injustiça, se prolifera o mal. Então os pensadores, chamados de iluministas, questionaram a isso, e aí surge o período do iluminismo. E no período do iluminismo, é chamado de iluminismo, no sentido de que está trazendo luz. Daí o nome de Idade das Trevas para a Idade Média. Como que dizendo, olha, nós estamos abandonando tudo isso que há 1000 anos vocês estão ensinando para nós. E queremos agora as luzes. E foi chamado de luz a ciência. Foi chamado de luz a razão. Foi chamado de luz o método científico. Foi chamado de luz a observação, a possibilidade de comprovação através do método, a repetição da experiência. Então, aquilo que pode ser observado, aquilo que pode ser metodicamente analisado, aquilo que pode ser experimentado, experienciado, pode ser comprovado. E só então o que é observado, comprovado, passa pelo método científico, nós podemos dizer que é verdade. Nesse sentido, tudo o que é espiritual, todo o ensino da igreja sobre Deus, o Espírito Santo, a verdade, foi abandonado totalmente e foi colocado para trás como crenças, uma crença. Então, esse assunto de Deus, de céu, de inferno, isso aí é crença. Nós não queremos saber disso, nós queremos agora saber do que é fato, do que pode ser tocado, do que é palpável, do que pode ser experimentado. Deus pode ser experimentado, pode ser colocado debaixo pode ser observado por uma lente, pelo microscópio. Deus pode ser analisado, pode ser dissecado? Não. Então esse assunto não é nosso, nós não queremos mais saber desse assunto. O que serve para gerir a humanidade, o que serve para trazer felicidade, o que serve para trazer cura às doenças, o que serve para arrumar a injustiça social, o que serve para derrubar os monarcas absolutistas, que exploravam os pobres, o que serve para trazer algum tipo de justiça é a ciência. Estabeleceu-se, portanto, que agora a verdade é aquilo que pode ser confirmado. Bom, daí surge a ideia de que a ciência é a resposta para todas as necessidades, para a aflição do homem. Bom, entregou-se o coração a isso. E é um período fantástico da história da humanidade, é um período que trouxe prosperidade, é um período que trouxe crescimento, é um período que trouxe expansão. Nós somos hoje o que somos, muito em resposta, em reflexo de todo o processo que os iluministas, toda a reflexão e crítica que eles trouxeram. E eles fizeram crítica à fé, eles fizeram crítica política, eles trouxeram poesia, trouxeram a arte, revolucionaram todos os pensamentos da época, surgiram então a multiplicidade dos saberes, as ciências, mais parecido com o que nós temos hoje. Depositou-se a fé então nesse conceito de que a verdade está na ciência. Abandonou-se a ideia de que a verdade está na religião. Ora, nós sabemos nada sobre Deus, começou-se a questionar, inclusive, no final do século XX, começou-se a questionar, inclusive, a veracidade das escrituras. Então a Bíblia deixa esse assunto para lá. O assunto agora é ciência. Bom, ao colocar toda a sua confiança e esperança na ciência,
os homens construíram o que nós chamamos de desenvolvimento. Fez promessa a respeito de cura de doenças. E muitas vacinas foram desenvolvidas. Hoje nós estamos esperando a vacina que seja contra o Covid-19, como tantas outras já foram criadas, ou pelo menos um tratamento que seja seguro. E isso vai acontecer. E vai acontecer por quê? Porque nós temos a materialidade, a certeza, a objetividade da ciência. E podemos sim alcançar isso e vamos alcançar isso. O problema é que foi colocado então nessa ciência todas as fichas, toda a esperança, toda a confiança, toda a certeza. A palavra que aparece na nossa bandeira brasileira, ordem e progresso, vem desse conceito. Ordem e progresso. Onde há ordem, há progresso. Bom, nós temos 500 anos e parece que nem ordem e nem progresso. E isso aconteceu no mundo inteiro. A certeza de que o que é controlável, o que é organizado, traz saúde, traz o benefício. Traz muito benefício. Mas o que aconteceu nesse período é que nós tivemos 2 guerras mundiais. E a ciência, ao invés de trazer paz, trouxe desgraça, sofrimento, trouxe saúde, trouxe prosperidade, trouxe muita coisa boa, mas criou um Hitler, um Napoleão Bonaparte, 2 guerras, só no período que nós estamos agora, 2 guerras, que devastou o mundo, matou milhões e milhões de pessoas. Essa ciência, ela começou a falhar por não entregar aquilo que ela havia prometido, que era segurança, felicidade, igualdade, fraternidade. Essas são as essências do iluminismo, né? Que vem que vem também dentro desse bojo todo, vem a ideia de humanismo. E o humanismo é essa consciência de que o homem é o centro de todas as coisas. Se na Idade Média, na Idade das Trevas era Deus, agora Deus está descartado. Quem tem o controle de tudo, quem pode examinar tudo, quem pode comprovar tudo é a ciência através do homem. Então o homem agora é o centro de todas as coisas e se estabelece o conceito de humanismo. E o humanismo tem princípios bacanas, inclusive que nós encontramos nas Escrituras, que é igualdade, fraternidade, solidariedade, justiça. Juntou-se, então, esse conceito humanista com o endeusamento da ciência. Pronto, temos uma religião, temos um Deus, temos a ciência que responde todas as coisas e um conceito humanista que fala do ser humano, como esse homem é bacana. Não precisa, agora pronto, agora é que não precisamos mesmo do Deus das Escrituras. Bom, depois das 2 guerras e de tanta desgraça, de tanta injustiça, de tanta maldade que há no homem, começou-se então a vir o questionamento: será que a ciência sabe o que está dizendo? Por quê? Porque em pouco tempo a gente começou a ver o questionamento em todos os lugares. A ciência que dizia que podia tomar um remédio, agora diz não toma mais. A ciência que dizia que um objeto no espaço era um planeta, agora diz não é um planeta, nós descobrimos que não é. Mas não era um planeta? Sim, era. E agora? Não, agora não é mais, porque agora nós temos mais informação e descobrimos que o que a gente sabia não é ainda toda a verdade. O que você podia comer, você não pode. Depois você volta de novo e diz, agora pode. O remédio que você tomava, que era para ajudar uma coisa, destrói em outra. E toda essa incerteza começou a se estabelecer em nossa sociedade. Surgiu, então, o conceito de pós-modernidade, ou modernidade líquida. Se na época da modernidade o iluminismo e o humanismo trouxe a ideia de certeza, de coisas concretas, palpáveis, que traz segurança, agora no começo do século, no final do século, começo do século XX, vamos dizer assim, meados do século XX, quando teve agora, para alguns especialistas, para alguns teóricos, eles estabelecem o período da pós-modernidade ou modernidade líquida, quando houve a queda do Muro de Berlim. Então, agora, meados do século XX, surge então esse questionamento sobre a exatidão da ciência, sobre a certeza da ciência, sobre a certeza que os homens têm.
E tudo aquilo que era verdade sólida começou-se a pensar agora em verdade líquida. Ou seja, tudo aquilo que eu podia segurar nas mãos era sólido, agora me escapa pelos dedos como a água escapa. E aí veio o conceito de verdade líquida. É uma verdade que não se ajusta a nada. Trouxe então, estabeleceu-se então uma nova regra. Não foi abandonado o método científico para a comprovação de nada, mas na ciência que fala sobre o estudo, a história, as letras, as ciências sociais, começou-se a estabelecer um novo critério para estudo. No nome que dá esse estudo, a gente chama de hermenêutica, e estabeleceu-se as novas hermenêuticas. As novas hermenêuticas são os novos métodos para estudos da verdade. Logo, tudo aquilo que se tinha como premissa e princípios sólidos para ler a verdade se tornou líquido. Perdeu-se a capacidade de controle e começou-se a criar novas hermenêuticas, novas maneiras de ler a verdade, de interpretar a verdade. Nesse sentido, para simplificar, a ideia de que havia a verdade da ciência foi abandonada, a verdade no homem foi abandonada e passou-se a pensar que a verdade não é uma coisa que você pode apalpar e pegar ela. A verdade é alguma coisa que você pode perceber. Nesse sentido, cada um percebe a verdade de uma maneira. É como se a verdade está estabelecida no tempo e cada um experimenta ela de uma maneira. Assim se supervalorizou a sensibilidade dos homens. Então o que está escrito não interessa. O que alguém diz de fora não interessa. O que interessa é o que eu sinto, é o que eu percebo. E se eu estou percebendo se alguma coisa é verdade e isso faz bem aos meus sentidos, então isso é verdade. Estabeleceu-se um conceito, então, que agora não há verdade absoluta. Cada um tem a sua verdade. Cada um tem da sua verdade, cada um vive do jeito que quer. Eu falei de 3 períodos da história, um mais antigo, um médio e um moderno. O mais interessante é que esses 3 períodos, eles convivem simultaneamente na nossa sociedade. Na nossa sociedade você vai encontrar pessoas que pensam com a cabeça da Idade Média, que pensam com a cabeça da Idade das Trevas. Ele entende mesmo que a igreja é que manda, ela que governa o céu, ela que sabe tudo sobre Deus, ela que sabe tudo sobre a terra, ela usa a Bíblia para manipular os outros. Então tem pessoas que têm a cabeça e a consciência e o comportamento na Idade Média. Tem pessoas que vivem no nosso meio e que são pessoas da Idade Moderna. Eu estou usando esses termos porque é o que tem na sociologia, tá, pessoal? Então é a idade moderna, é a pessoa que crê na ciência, ele bota a fé na ciência, ele bota a fé na medicina, ele coloca a fé nos saberes. E para ele o que vale é isso. E agora nós estamos numa discussão aí sobre terraplanista e é um negócio bem louco, né? Mas também temos os pós-modernos entre nós temos o outro grupo, que é o grupo que diz, não, nada é verdade, tudo é relativo, nós não podemos confirmar nada. Bom, essa introdução toda eu estou fazendo para você perceber que há uma consciência que rege a humanidade, e essa consciência não é a consciência de Deus, o Deus das Escrituras. É uma consciência que eu tenho chamado, nesse período de conversas que nós estamos tendo em julho, de humanismo. É uma consciência focada, centrada no homem, onde o homem tenta dar resposta a todas as questões da vida e finalmente chegou à conclusão que nada pode ser verdade. Bom, e aí eu quero ler para você o que as Escrituras nos falam sobre isso, uma conversa com Jesus, e o próprio texto vai esclarecer muito para você desse paralelo que nós estamos fazendo hoje. O Deus que ama, liberta. O humanismo tem escravizado o homem. O humanismo com conceitos bacanas, maravilhosos. O iluminismo que trouxe a razão fantástica, necessária a nós. E nós somos gratos à ciência por isso. E não podemos ignorar a ciência. Eu lembro de uma das falas daquele filme daquela... Tem uma série de filmes que fala sobre
Anjos e Demônios. O Anjos e Demônios. Tem o Anjos e Demônios, tem o anterior a ele, que é o Código da Vinci, e depois tem o último. Mas esse Deuses e Demônios, ele tem uma fala de um dos personagens lá, que diz assim, a fé e a ciência têm que andar juntas, sendo que a ciência é como se fosse uma irmã mais nova da fé, ou da religião, e elas estão andando juntas, e ela é nova, e por ela ser nova, ela ainda não sabe se expressar como ela saberá em breve. Enfim, o que eu gostaria que você percebesse é isso, esse conceito humanista que ele governa a nossa sociedade e que tem princípios maravilhosos e muito bons, ele tem reforçado o distanciamento do homem de Deus e tem arraigado as raízes do homem na terra, nos saberes, na ciência, em si mesmo. Tem frustrado o homem em relação à fé, à Bíblia Sagrada, e não por causa de Deus, por causa da má interpretação e da aplicação equivocada dos homens a respeito do que a Bíblia diz. E lá no Evangelho de João, no capítulo 8, Jesus então tem uma conversa com um grupo de pessoas e ele fala sobre a verdade. Eu quero ler com você. Ele está falando com gente que é religiosa, com gente que em nome de Deus persegue, com gente que em nome de Deus vai matar ele, com gente que se sentem os donos da verdade, controladores da Bíblia, e só é verdade a leitura que eles fazem, e a hora que o Deus eterno encarna e vem falar para eles o que é verdade, eles não aceitam, eles não são humanistas, eles não são iluministas, mas eles estão contaminados com a mesma consciência, focada no homem, centrada no homem, autônoma, independente, que não precisa de Deus, ou pelo menos acha que não precisa. Então diz assim, capítulo 8, a partir do versículo 31, Jesus fala sobre filiação, filho de Deus e filho do diabo. Olha aqui, você pode falar, poxa pastor, você vai falar de um assunto pesado desse? A gente aqui só prega o que a Bíblia diz, e a Bíblia fala de coisas bacanas como curar, levar para o céu, e fala outras coisas difíceis como quem nós somos, ou qual é a nossa natureza. Como espelho, a gente olha muitas vezes para ela e não gosta muito não, mas ela sempre traz vida e conforto para nós, como um pai amoroso que corrige o filho com amor para trazer saúde a esse filho. E no versículo 31 ele diz assim, eu vou ler do versículo 31 até o 47. Ele diz assim, disse Jesus aos judeus que haviam crido neles. Deixa eu te dizer que os judeus, então, são nesse momento, é aquele povo que diz, nós é que conhecemos Deus, nós é que controlamos Deus, eu vou colocar eles, enquadrar eles aqui naquele ambiente do povo da Idade Média, tá bom? E depois vocês vão ver que eles vão usar argumentação, e essa argumentação, eu queria que você fizesse um link com aqueles que querem usar a ciência e a exatidão para querer explicar Deus, e finalmente o que Jesus fala sobre verdade. Então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Olha aqui, olha a palavra do Deus que ama. O Deus que ama, liberta. Deixa eu te dizer uma coisa. Quem ama não escraviza. Você ama seu filho, você ama sua esposa, você ama seu marido, você ama seu amigo, não escravize. Não explore. Não brinque com ele, não diminua ele, não pise nele, porque isso é uma maneira de controlar as pessoas. Se você ama alguém e é mais capaz, tem mais habilidade, tem mais conhecimento, tem mais informação, não humilhe essa pessoa usando o que você tem de mais, porque quem ama não escraviza, quem ama liberta. E quem ama está tão pronto a libertar a ponto de deixar o amado ou a amada ir embora para o bem dele, e não o contrário. Escraviza porque alguns que amam acham que amar é monopolizar, é escravizar. Alguns acham que amar é ter controle sobre o outro. É exatamente o oposto. Amar é não ter controle nenhum sobre o outro. Quem ama, liberta. E é isso que Jesus está falando. Vocês vão conhecer a verdade.
E a hora que vocês conhecerem ela, vocês vão ficar livres. Livre do quê? Livre dessa consciência que vocês têm de achar que podem andar sozinho no mundo escuro. Mas vão aí, vão caminhando, vão bater na cabeça. Uma hora vocês vão dizer, peraí, o que aquele cara falou, eu acho que é isso mesmo. E a hora que vocês perceberem isso, vocês vão ser libertos. E aí, quando você recebe luz de Deus, você não precisa de luz própria, porque a luz do Evangelho nos liberta. Vamos lá? Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhe responderam, somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Eles estão falando que eles não são escravos. Está falando, você é doido, cara. Nós temos a nossa terra, o nosso povo aqui. Do que você está falando? Jesus não está falando de escravização social. Embora eles não eram escravos, mas eram submetidos, subjugados a Roma. Pagavam imposto para Roma. Então, Jesus está usando, não é o conceito social, Jesus está falando de alguma coisa que tem a ver com a consciência deles, mas nem a percepção de que eles estão submetidos a Roma parece que incomoda muito eles. Então, quando a pessoa quer usar racionalidade para defender as suas teses, ela fala contra a realidade que ela está vivendo. Eles estão vivendo num período de submissão a Roma, mas eles estão negando isso só para não concordar com o que Jesus está falando. Isso é normal de quem está sendo confrontado com a verdade, negar a sua realidade. Vamos no versículo 5. Eu li o 34 ou não? Não, então volta no 34 lá, Tico, por favor. Jesus respondeu, digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Deixa eu te perguntar, você vive pecando? Não, eu não mato, não roubo. Pô, calma, sai da idade das trevas, meu. Perdão aqui, deixa eu me controlar. Sai da idade média, sai da idade das trevas. Para de achar que pecado é só pecado moral. Aliás, a Bíblia não é um livro moralista. Não leia a Bíblia como um livro moralista, porque é uma desgraça. Todo mundo que lê a Bíblia como um livro moralista vira um legalista. Todo mundo que lê a Bíblia como um livro de moral vira legalista. Legalista é aquele cara que conhece a lei, sabe a lei, está pronto para aplicar em todo mundo, mas não aplica nele. Então não leia a Bíblia como um livro moralista. A Bíblia é um livro de princípios, de valores. Então quando a gente fala de pecado, é normal eu e você pensarmos em alguma coisa que quebra o nosso conceito de moralidade. Mas Jesus diz que quando você falar mal do seu vizinho, do seu irmão, do seu amigo, do seu pai, da sua mãe, da sua mulher, do seu não sei quem, você e eu estamos pecando. Porque nós estamos matando alguém. Tiago fala que quem fala mal do irmão é um homicida. Olha aí. Jesus vai mais longe. Jesus fala assim, olha, você não precisa fazer. Se você desejou, você já pecou. Então Jesus está falando, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Jesus está dizendo isso numa forma de trazer uma nova concepção da lei. A lei veio não é para libertar ninguém, a lei veio para dizer como que o homem é escravo do pecado. Por isso que a lei diz, não matarás. Por quê? Porque ela sabe que o homem vai matar. Não adulterarás. Por quê? Porque ela sabe que o homem vai adulterar. Não tenha outros deuses. Por quê? Porque ela sabe que o homem vai ter um monte de Deus, menos o Deus verdadeiro. Então a lei não vem para salvar o homem, vem para dizer, olha como vocês estão mal. Jesus usa o mesmo conceito aqui, dizendo, olha, quem vive pecando é escravo do pecado. Um pouquinho antes, pegaram uma mulher lá, em ato de adultério, trouxeram para ele e falaram, aí Senhor, pegamos essa mulher aqui, essa sem vergonha, vagabunda, vamos matar ela porque é o que a Bíblia diz. Você já viu algum crente falando disso aí por aí? Esse é o problema do moralista. Ele pega a letra fria da lei e esquece a humanidade das pessoas. O moralista, normalmente, ele quer ver sangue mesmo. E aí dizem para o Senhor Jesus, vamos matar essa mulher? Ele resolve esse assunto fácil. Ele diz, pode matar. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra.
Pronto, ele mexeu na cabeça de todo mundo. Agora ele diz assim, se você vive pecando, você é escravo do pecado. Primeiro ele diz, quem não tem pecado atira a pedra. Depois ele diz, se você vive pecando, você é escravo do pecado. Ele só está trabalhando no conceito que reforça na cabeça de que todo mundo é escravizado pelo pecado. E o pecado é tudo aquilo que nos distancia de Deus, nos mantém distante de Deus, nos distancia do próximo, nos mantém distante dos próximos, nos destrói a nós mesmos e nos mantém desfigurado. Isso é pecado. Vamos ao versículo 35. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Aí ele está fazendo a comparativa entre escravo e livre. Alguém que é escravo e alguém que é livre. Ele está falando de alguém que é escravo do pecado e alguém que não é escravo do pecado, é livre. Ao livre ele chama de filho. E ele diz, o filho permanece para sempre na casa do pai. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Primeiro ele diz, vocês conhecerão a verdade libertará vocês. Agora ele está dizendo, quem é filho pode libertar o escravo. Ele está dizendo, eu sou filho. E se vocês conhecer o filho, vocês serão livres. Ele está dizendo, eu posso libertar vocês dessa condição que vocês estão. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Ele está falando com quem? Com os religiosos. Eu lhes estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do Pai de vocês. Então ele está dizendo, olha, eu faço o que eu vi na presença do meu Pai. Ele diz, eu vim do céu. Ele diz um pouquinho antes, eu não sou desse mundo. Hoje ele iria dizer, eu sou um ET, um extraterrestre. Ele diz, eu não sou desse mundo. Por isso que tudo que ele fazia chocava todo mundo. Por isso que tudo que ele falava surpreendia todo mundo. O pessoal mandam prender ele, quando vão prender ele, os caras não prendem ele. Aí quando o pessoal volta, quem mandou prender ele falou assim, e aí, por que vocês não trouxeram ele? Ele falou, nós nunca vimos ninguém falar igual esse cara fala. Eu lhe estou dizendo, volta um pouquinho, Tico. Eu estou lhes dizendo que vi na presença do Pai e vocês fazem o que ouviram do Pai de vocês. Versículo 39. Abraão é nosso pai, responderam eles. Disse Jesus, se vocês fossem filho de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Abraão era um ser humano como todo outro, mas Abraão tinha fé em Deus. Abraão é nosso pai, responderam eles. Disse Jesus, vocês fossem filho de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Ele está dizendo, se Abraão, a quem vocês chamam de pai, estivesse aqui, ele iria identificar que o que eu estou falando é a verdade, porque o que eu estou falando é o que ele também ouviu do meu pai, quando falou com ele lá na origem de todas as coisas, quando ainda nem havia o povo hebreu. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Protestaram eles. Nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. Ora, isso aqui, todo ser humano fala isso, ou não? Todo ser humano fala, eu sou filho de Deus. Né? Você viu aquela coisa que está todo mundo fazendo alguma coisa errada? Aí alguém vai lá e faz, o outro diz, pô, mas você vai fazer também? Ele diz, eu também sou filho de Deus. Mais ou menos uma coisa que acontece lá no Congresso, está todo mundo metendo a mão, roubando, e aí chega lá um dito cristão, falar, também sou filho de Deus, né? Já que está todo mundo fazendo. Você já ouviu essa palavra? Eu também sou filho de Deus. É o que eles estão falando. É o típico do religioso que usa a religião para reforçar a consciência dele de que ele é bom e ele é filho de Deus. Embora Jesus está dizendo, você é um escravo do pecado. Vamos continuar? Disse-lhe Jesus, se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam. Olha só, quem ama, liberta. Eles libertaram Jesus? Não. Eles falaram, a gente quer sangue. A gente quer ver o sangue dele. Por quê? Porque quem não ama, escraviza. Pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas ele me enviou. Porque a minha linguagem, por que a minha linguagem não é clara para vocês? Olha aqui. Por que a minha linguagem não é clara para vocês?
porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Eles estão ouvindo Jesus, mas eles não podem aceitar que o que Jesus está dizendo é verdade. A verdade, irmãos, é um espelho que não maquia eu nem você. Ela diz quem nós somos. E ela traz uma mensagem: se arrependa, se arrependa, se arrependa. Essa foi a mensagem que Jesus trouxe para a humanidade. Arrependam-se, o reino de Deus chegou. Vocês pertencem ao pai de vocês, disse Jesus, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade. Olha só, ele está falando de Satanás, que foi criado por Deus e vivia no céu. Mas um dia ele olhou para si mesmo e falou: eu sou o cara, e eu me garanto. E ele começou a planejar derrubar Deus, dar um golpe em Deus. É até engraçado, né? Mas ele falou: eu sou demais. E ele se tornou um homicida. E ele não se apegou à verdade. Ele viu a verdade em Deus, mas ele não se apegou, ele não grudou, ele não agarrou na verdade. Por quê? Porque ele quis a verdade dele, ele quis fazer a verdade dele mesmo. Então diz assim: ele não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, então Satanás é um mentiroso, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque lhes digo a verdade. Quem ama, liberta. Quem ama, fala a verdade. Falar a verdade não é ser grosseiro, não é ser estúpido. Falar a verdade não é diminuir ninguém. Pelo contrário, a verdade, quando é dita com amor, ela é libertadora. Então, aquele que tem a verdade também não pode deter a verdade. Assim como aquele que não tem a verdade não resiste à verdade. Versículo 46. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem, porque não pertencem a Deus. Os judeus lhe responderam: não estamos certos em dizer que você é samaritano e está endemoniado? Começaram a ficar nervoso. Você viu? Já começaram a dizer que Jesus estava endemoniado. Se fosse hoje... Olha, gente, em muitas igrejas hoje, Jesus ia ser jogado fora. Ia ser tratado como endemoniado. Por quê? Por causa do moralismo barato, por causa desse distanciamento das escrituras, por causa dessa verdade relativa. Eu gosto de Jesus, eu acho Jesus bom pra caramba, o Deus é muito legal, mas, eu tenho a minha verdade. Disse Jesus: não estou endemoniado, pelo contrário, honro meu Pai e vocês me desonram. Não estou buscando glória para mim mesmo, mas há quem busque e julgue. Asseguro-lhes que, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Encerrou aqui, né? Muito bem. Bom, esse texto ele continua, ele é muito rico e ele fala exatamente sobre essa verdade, esse discurso de Jesus com os fariseus. Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. O Deus que ama, liberta. O Deus que ama não engana, não usa meias palavras, não faz promessas e deixa de entregar. O Deus que ama não pinta a realidade diferente do que ela é. O Deus que ama não enche a nossa mente, o nosso coração de palavras que deixa você embasbacado, encantado com você mesmo. Não, o Deus que ama nos ajuda dizendo quem nós somos. É meu e teu direito ficar chateado com isso. Mas quando nós desejamos a verdade, essa verdade nos liberta. Nos liberta de nós mesmos. Nos liberta dessa consciência coletiva que há anos escraviza o homem e que cada período da história põe uma roupa diferente para encantar o homem.
a ponto de hoje chegarmos num tempo onde a verdade não é nada. Cada um tem a sua verdade. Mas há coisa mais óbvia do que isso, do que afirmar que se cada um tem a sua própria verdade, logo ninguém tem a verdade. Porque não é possível cada um ter a sua verdade. Cada um tem a sua sensibilidade, a sua percepção, experimenta de um jeito, vivencia de um jeito. Cada ser humano é único no mundo, no universo. Cada homem e mulher experimenta a vida de um jeito, vê a vida de um jeito, percebe a vida de um jeito. Por isso que há poemas e há artes e há tantas coisas extraordinárias. Mas há a ciência, que não tem todas as respostas, mas tem lógica, tem fundamento, tem base, tem estrutura, pode ser observada. Nós não estamos dizendo que essas coisas têm que ser descartadas, ao contrário, nós estamos dizendo que essas coisas servirão como testemunho contra nós mesmos, quando queremos negar a verdade. Jesus fala, vocês conhecerão a verdade e a verdade libertará vocês. A palavra dele para o Pilatos. Os que são da verdade ouvem as minhas palavras. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecer a verdade é não se confundir com ela. Conhecer a verdade é perceber que ela é um favor de Deus em mim, libertando-me de mim mesmo e mostrando para mim que o que o mundo é, o que a consciência coletiva é, o que a sociedade é. Quanto mal temos produzido a sociedade, mas como Deus que nos ama veio nos revelar isso, veio nos mostrar isso. E o apego à religião, o apego a essa lógica, levou à morte desse Deus, do Senhor Jesus. Mas ele continua se revelando a nós. E quando reconhecemos a verdade, é como se alguma coisa desse um clique na nossa cabeça. E nós passamos a crer em Deus e na palavra dele de uma maneira inexplicável. Não perdemos a razão. Pelo contrário, a nossa lente de leitura do mundo fica mais clara, mais nítida, mas também não deixamos de ignorar quem nós somos. E ao percebermos quem nós somos, nós caminhamos por um caminho de submissão, de arrependimento, de não julgamento do alheio e de serviço ao próximo por perceber que, de fato, o Senhor tem razão. Tudo é melhor quando fazemos com o outro o que gostaríamos que o outro fizesse por nós, que é esse exercício de amor. A verdade nos liberta de nós mesmos, dessa consciência coletiva que nos leva a uma autodestruição e nos conecta a Deus, que não sabemos direito quem é, nem como age, não cabe em livro nenhum, não cabe em discurso nenhum, não cabe em mensagem nenhum, mas que não é a minha percepção, é uma revelação. A minha percepção está aquém da verdade de Deus. A minha percepção é limitada, mas esse Deus continua me surpreendendo e mudando a minha percepção todos os dias, para mostrar para mim que a verdade está acima da minha percepção. A verdade me liberta. O Deus que ama te liberta, me liberta. O Deus que ama liberta. Amém? Eu quero orar com você, espero que você leve esse assunto para a semana, para pensar nele, leia mais sobre esse assunto aí na Bíblia. E que bom sabermos que esse tempo de pandemia tem trazido tantas coisas negativas de dentro de nós, mas também agora tem produzido coisas maravilhosas. E como nessa caminhada nós temos percebido que o Deus que ama é diferente dessa mentalidade e consciência humanista que escraviza, que não dá fé, que não cuida, que não salva, que não liberta. O Deus que ama, ele salva, ele liberta, ele cuida, ele não escraviza. Amém? Quero orar com você. Feche os seus olhos. E se o Senhor tem falado com você, clame a Ele. Ele é o Deus que salva. Ele é o Deus que nos transforma. Pai, nós somos gratos a Ti por esse tempo, pela Sua palavra viva, que nos leva a olharmos para o presente e para o passado, para nós mesmos e para fora de nós, e percebemos quem nós somos, limitados. Senhor, obrigado por nos estar libertando pelo poder da Sua palavra. Não somos e não queremos ser filhos do diabo, Senhor, pois ele é homicida. Ele, ó Pai, explora, ele escraviza, ele controla, ele domina. Mas o Senhor nos liberta.
E obrigado por nos libertar, nos mostrando quem nós somos, como somos carentes, frágeis, dependentes de Ti, como não sabemos andar sozinho, embora temos tantas capacidades e habilidades e dons e talentos, como somos dependentes da Sua provisão, como a ciência nos ajuda tanto, mas também nos mostra que não temos controle de nada, como somos limitados no nosso conhecimento. Obrigado, Senhor, por estar nos revelando a cada dia que somos amados por Ti, mas por motivos que nem nós entendemos, porque quem é o homem para que o Senhor se lembre dele? Obrigado, Senhor, por nos revelar a sua verdade que nos traz leveza para caminharmos na vida, nos traz luz para enxergarmos, Senhor, o caminho no meio das trevas. Obrigado, Senhor, por nos trazer a tua liberdade, a tua libertação. Obrigado por nos amar. Senhor, conduz o teu povo a uma semana de paz, de vida, de alegria, de saúde. Encha o coração do teu povo de esperança, porque o Senhor é o Deus que nos ama e nos salva. É o Deus que nos ama e cuida de nós. É o Deus que nos ama e nos cura. É o Deus que nos ama e nos liberta. Estamos seguros em tuas mãos, Senhor. E nesses dias de pandemia, percebemos isso mais claramente, porque estamos mais dependentes de Ti. Obrigado, Senhor. Visite o teu povo, dando dias de alegria, de renovo, que a tua igreja continue voltando e retornando a tua palavra para receber vida e vida com abundância. Nós oramos, Senhor, pelos enfermos, pelos doentes. A nossa irmã Teresa, que estava internada, voltou para casa, e tantos outros irmãos e irmãs que estão doentes, enfermos nesse momento, que estão sofrendo a dor e a ausência de alguém, que estão aflitos por ter alguém internado, lidando, Senhor, com a pandemia ou com outro tipo de doença. Oramos por aqueles que têm perdido seus entes queridos e estão em luto. Meu Pai, venha trazer conforto, consolo. Só o Senhor pode abraçar o coração aflito e angustiado. Nós oramos, segundo o Senhor nos ensina, em nome do teu Filho Jesus, para que o Senhor cure o doente, levante o caído, restaure a vida daquele que está destruído, dê paz ao que está em guerra, Senhor. Nós oramos em nome do teu Filho Jesus, quem tem autoridade sobre os céus e a terra. Nós oramos crendo que o Senhor nos ouve, pois oramos em nome dele, para a tua glória. Amém.